Mas você trabalha com o que, além do seu canal, que é muito bonito, né? Ai, gratidão. O seu também. Ah, Eu ressoei muito com você, assim, porque eu entendo, assim, que nós somos luz e estamos aham. aqui. Eu costumo falar que nós somos amor disfarçados de seres humanos, né? Aham. Então é isso. Basta a gente despertar, né? Indo, nos reconectando a cada dia mais, É. quebrando os véus das ilusões, né? Uhum. E eu sou advogada como profissão, Uau, aham. uma profissão que eu amo também. Eu atuo na área previdenciária, Uhum. na área de benefícios, né? Aí eu gosto muito desta área, de poder ajudar meu próximo, né? Ai, que legal. E, e assim, eu despertei em 2016, faz pouco, em Uhum. 2015 eu comecei a despertar. Eu estava num casamento assim há 16 anos, que, sabe, não, eu casei sem amar. Então eu Uhum. fiquei ali 16 anos, e não, o Nossa. amor não chegou assim. Eu amo ele assim como pai dos meus filhos, como pessoa, né? Mas o amor de homem e mulher, não, eu era E uma pessoa assim você também. achava que o amor sempre ia vir de alguma maneira, né? Você tinha É, aquela esperança, porque isso aconteceu comigo também. porque era o seguinte, eu fui uma pessoa que eu não sabia dizer não. Eu vivia para agradar o próximo. Eu não me agradava, fazia a minha vontade, assim, o que eu queria. Então, eu Uhum. preferia agradar o próximo, não sabia dizer não. Eu fui muito, assim, vamos dizer assim, entre aspas, eu me deixei manipular muito na minha vida, né? Tanto assim na área sentimental, na religião, que eu passei muito tempo. Assim, eu fui evangélica por muito tempo. Não que ser evangélica, ter uma religião seja ruim, né? Mas, e outra coisa também, uma vez eu me perguntei, né? Por que eu pensei assim comigo? Por que que eu perdi tanto tempo na religião? Só que aí veio a resposta, veio. A resposta veio. Assim, na verdade, nós não podemos dizer que ninguém é vítima, ninguém é culpado. É, Aí a resposta veio tão profunda, veio assim para mim. Você escolheu experienciar o arquétipo do religioso. isso. É. Então, assim, nós escolhemos tudo, né? Nós fazemos nosso script de vida, o que queremos experienciar antes de encarnar, e Sim. viemos aqui, né? Então, né? Tá sempre tudo certo, né? E tudo é É tão tudo valioso, certo. né? É tudo Independente dos valioso. caminhos. É, eu também sou muito Exatamente. grata. Eu fiquei mais de 20 anos no caminho evangélico. Eu era missionária, né? Eu era Ah, eu professora. também. Olha só, eu Eu era era obreira. Olha, e eu era professora dos batizados, eu era líder de louvor, então assim, em todos os países que eu ia, eu sempre tinha os meus cargos dentro de igreja, eu era muito assim, muito igreja mesmo, Aham. mas foram mais de 20 anos, né, então assim, quando eu iniciei meu processo do despertar, que foi lá em 2007, né, quando eu tive um choque de 220, que eu quase morri, foi ali que eu comecei a despertar e eu vi que tudo aquilo que eu estava fazendo não estava fazendo sentido, a Bíblia não fazia mais sentido para mim, porque eu sempre sentia que faltava informação da Bíblia, sabe? Aham. Aí você perguntava, mas gente, e como é que foi que aconteceu? As pessoas falaram assim, você só tem que confiar que isso é palavra de Deus, É, né? E aí eu exatamente. A ficava, eu gente não podia ficava, duvidar, não, né? não foi escrito por homens de Deus, a gente tem que confiar, a palavra é a única certa, e eu sempre ficava com aquele negócio, mas está faltando informação, não é possível, né, que a gente tem que fechar os olhos e acreditar em tudo que falam pra gente, e foi em 2007 que eu comecei, então, a despertar, e aí, em 2007, eu me distanciei da igreja, eu saí da igreja, né, e Aham. foi na verdade, eu tive duas passagens assim que eu saí da igreja e as duas vezes as pessoas da igreja viraram o rosto para mim. Mesmo eu sendo tão ativa na igreja por tantos anos, eu saí da igreja e ninguém ligou para mim, nem o pastor ligou para mim. Ah, Aí eu fiquei pensando, nossa, a gente aprende tanto sobre o amor ao próximo, né? A gente fica exatamente. tanto sobre não julgar, sobre não criticar, né? E todas aquelas palavras que a gente aprendia na igreja, quando eu saí da igreja, tudo parece assim, ok, não existe isso, né? Não É, existe. Então foi quando eu exatamente. falei, agora eu vou seguir um caminho onde eu não quero mais religião, agora eu quero aprender o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o sentido dessa vida, por que foi que eu nasci, porque assim, eu sempre fui muito ligada ao espiritual, né? Bom, Uhum. apesar que religião não é espiritual, são apenas ensinamentos, mas que
de alguma maneira coloca a gente num caminho espiritual, né? E eu precisava disso. Eu precisava porque desde criança eu sempre busquei o sentido do porquê eu tô aqui. Então, estar dentro da igreja foi para mim muito valioso, né? Chegar um pouquinho mais perto do coração, escutar mais de Deus. Então, assim, eu sou muito, muito grata por isso. Mas, assim, de 2007 até 2016, mais ou menos, foi, assim, um caos na minha vida. Foi altos e baixos. Entrei em depressão 3 vezes, mas assim, eu entrava em depressão, mas aquela bem profunda mesmo, sabe? De não querer sair do quarto escuro. Mas assim, eu entrava na depressão e conseguia sair de novo. Eu sempre tinha algo que me motivava, não é que parecia, eu tinha sempre alguém que me puxava pela mão e me erguia, né? Para eu voltar para o caminho que eu tinha uma missão muito forte para fazer. Então, assim, de 2007 até 2016 foi aquele caos, aquela montanha-russa na minha vida, até que eu vi que eu tinha que adquirir mais conhecimentos, né? E quando você não sabe de onde adquirir conhecimentos, as bandejas são mostradas para você, olha, tem essa oportunidade, Exatamente. E o interessante, porque o despertar é isso, né? Por exemplo, assim, se não, o caos, ele serve à luz, serve ao bem, à fonte de tudo que é. Porque se não existisse o caos, nós ficaríamos ali no monótono, na mesma vidinha. Então, algo vem para nos empurrar, né? E se a gente não está feliz, para que continuar naquele caminho, né? Naquele estado, né? A gente tem que seguir o nosso coração. Então, começar a se questionar, porque o despertar é isso, o autoquestionamento, né? Das religiões, das crenças, aquilo está te fazendo bem? Porque eu ia na igreja também, eu era obreira. E eu comecei a me questionar muito, né? Porque eu ia numa igreja que eles pregam muito medo. Tipo assim, para ter as pessoas, o pecado, né? Falam muito mais vamos dizer, do diabo do que de Deus, né? É verdade. Tá o tempo todo expulsando o diabo, né? Exatamente. Então, assim, aí chegou um tempo que não foi mais fazendo sentido. Por muito tempo fez sentido, eu me senti bem, mas a partir do momento que você não tá mais feliz, para que persistir, né? Quando você não está mais feliz, você não ouve a sua alma, você começa a entrar em depressão, em tristeza, porque você não está no fluxo da sua alma, né? Você não está ouvindo o seu Deus interior. Então é bem isso, comigo aconteceu isso também. Comecei a me questionar muito. Eu ia na igreja, eu me questionava sobre o que estava sendo falado. Eu chorava, não estava mais feliz, entendeu? Então, assim, tem que mudar de caminho. Ou a gente muda de caminho, ou a gente vai se entrega. Ou a depressão, a tristeza, porque aconteceu isso comigo também. Eu não sei se eu cheguei no estado de depressão, mas eu não cuidava mais dos meus filhos, eu não tinha vontade de nada, só tinha vontade de dormir, de ficar no quarto sozinha. Eu queria fugir daquela realidade. Então chega um momento assim, ou é tudo ou nada, né? Ou a gente ouve a nossa alma e se entrega a esse novo mover, ou então a gente se entrega sofre, né? Sofre, E o sofrimento é uma escolha, né? E quando a gente tá sofrendo, a gente tá escolhendo em sofrer. E aí as paredes começam a ficar estreitas, né? Na minha vida, tudo começou a ficar estreito, começou a mudar tudo. Começou a mudar no relacionamento com os pais dos meus filhos, né? E com o pai dos meus filhos, não os pais. E aí começou tudo mudar na minha vida. Eu vi que não dava mais, não tinha por que ficar empurrando com a barriga uma coisa que não estava ressoando mais com o meu interior. E, na verdade, eu estava meio que perdida, né, com esse despertar, eu não sabia nem o que estava acontecendo dentro de mim. Então, foi quando aí eu me separei do pai dos meus filhos, e foi aquele caminho, assim, que eu posso falar para você, eu não posso falar que eu me despertei pelo amor, não posso. Foram 10 anos, assim, caindo bastante e tentando saber o que estava acontecendo na minha vida, né. Foi até um momento, assim, que aconteceram tantas coisas, Alessandra, que não tinha outra explicação a não ser uma placa assim na minha frente para falar assim, ei, você está no caminho errado, não é essa direção, né? Exatamente. E aí foi quando eu quebrei os 2 pés, eu lembro que eu fiquei com os 2 pés engessados. Você consegue acreditar numa coisa dessa? Você tá com os 2 pés engessados, você não consegue de muleta porque os 2 pés engessados, né? Então eu fiquei 7 meses da minha vida morando aqui no térreo da minha casa. A gente trouxe a cama para o térreo, eu fiquei 7 meses ali sem conseguir fazer nada. Dependia dos filhos e do marido para tudo, né? Aí foi quando realmente eu falei, gente, o que é que tá acontecendo? Não é possível, isso não é vida, né? Eu tô fazendo alguma coisa errada, eu tenho que mudar.
eu fiz essa pergunta, e você sabe, quando a gente faz perguntas, as chaves começam a virar, né? E você muda todo o campo vibracional com perguntas, as portas se abrem. Aí eu acho que quando eu fiz essa pergunta, não demorou nem 4 dias, uma pessoa me envia uma mensagem por e-mail e me fala, olha, eu vi o seu website, porque eu sou professora de balé também, né? E eu vi o seu website e eu vi que você tem o perfil para poder trabalhar com produtos naturais, que não sei o quê. E nossa, eu ficava com tanta raiva com esses negócios de vendas por e-mail. Mas ela insistia, sabe? Ela insistia. E aí eu fui ver o perfil dela, eu vi que era uma mulher, assim, de mais idade, mas que tinha muita sabedoria nas palavras, tinha uma vida muito boa, né? E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma chance para essa mulher, né? Convidei ela para minha casa, e ela me apresentou o network marketing, né? Marketing multinível, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu sabia que eu não era uma boa vendedora, olha, crença, né? Meu marido falando, ai, nem entra nisso, porque você não sabe vender. Mas uma fase da minha vida também veio, eu trabalhei com marketing também, né? Mas sério? Não tá dentro de mim as vendas, não. E aí quando meu marido falou assim, você não vai conseguir, não faça isso. Aí quando ele falou, você não vai conseguir, eu falei, eu vou te mostrar que eu consigo. Alessandra, sim. eu só posso te dizer que em 3 meses eu alcancei quase tudo que alguém poderia alcançar em 2, 3 anos, eu alcancei em 3 meses. Até um carro zero eu alcancei em 3 meses. Que maravilha, né? Então, assim, mas não, esse não é o meu caminho também. Só que, assim, foi uma porta para eu poder ver que a vida é cheia de oportunidades, né? E Exatamente. que é a minha escolha o que eu quero fazer. Então, assim, através do marketing multinível, eu fiz vários cursos sobre a mente, eu entendi o que era física quântica, a lei da atração, eu conheci tudo isso depois que eu entrei para esse meio, né? Aí depois que eu aprendi tudo, depois de 2 anos que eu tinha feito já todos os cursos de alinhamento com Sadhguru e tudo, aí eu falei, esse não é meu caminho, pronto, já serviu o que tinha que servir, agora eu vou continuar no meu caminho aqui de alinhamento, dando cursos de alinhamento. Então, assim, tudo é muito válido, eu sou muito grata por todas as experiências, né? Então, o despertar para mim foi assim, quando eu não queria escutar e não queria entender, então a vida começa a apertar e começa a te mostrar um monte de soluções, né? Porque só existem soluções. Exatamente, porque assim, se uma porta se fecha, milhares estão disponíveis para nós, né? É um mundo de possibilidades, então não temos que ficar tristes, né? Não. Uma porta se fechou, é um caminho novo, né? Então, basta a gente basta a gente se permitir, né? Então eu também, assim, desde criancinha, eu tinha muito novinha, eu olhava para o céu e falava, meu, o que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou depois de morrer? Criancinha fazendo essas perguntas, né? E eu sempre busquei respostas, buscava Deus, eu tinha uma sede de Deus dentro de mim. E eu lia, buscando Deus, e lia vários livros, várias religiões. E não adianta a gente buscar fora, né? Então a gente é um caminho que vai indo. E incrível também que eu sempre tinha projeção astral. Começou com 15 anos. Nossa. Eu me vi fora do corpo. E eu fui buscar, eu falei, meu Deus, que é isso que aconteceu comigo? Na época não tinha nem internet, não tinha nada, né? Aí eu fui numa livraria espírita buscar livros, tal. Aí eu achei o livro da Allan Kardec, um livro, um capítulo bem pequenininho que falava de emancipação da alma. Ali ele estava explicando, ele chama projeção astral de emancipação da alma. Aí ele explicou ali o que estava acontecendo comigo. Meu Deus, ficou incrível, porque e depois disso continuou acontecendo involuntariamente, não é quando eu quero, né? Quando eu vejo, eu já estou lá fora do meu corpo, tive várias experiências maravilhosas, mesmo na igreja. Depois teve um tempo que eu fui para a igreja, e aí eu queimei todos os livros espíritas que eu tinha. Aí eu fui para a igreja, falei, não, isso aqui é tudo do mal, deixa eu queimar tudo. Aí eu fui para a igreja, fiquei muito tempo na igreja, mais de 20 anos, mesmo assim, continua a projeção astral, continua porque é uma coisa, não é de religião, é uma coisa natural do ser humano, que todos têm projeção astral, saímos do corpo, que nosso corpo dorme, mas o nosso espírito não, né? Então nós saímos do corpo, nos desprendemos e vamos ter experiências, e continuou, sempre, sempre, sempre. Aí eu tive muitas experiências lindas, sempre eu via um ser invisível, eu não via, né, que na verdade era um ser invisível, que pegava na minha mão e me levava para os lugares. Uma vez ele me levou assim para o fundo do mar. Aí eu fui voando. É gostoso a projeção astral, porque a gente voa, atravessa a parede, levita. É incrível, né?
aquela sensação de balonamento, que você está crescendo, se expandindo. Aí um dia ele me levou no fundo do mar. Aí eu falei assim, meu Deus, agora eu vou me afogar. Chegando perto do mar, né? Mas não, né? Aí eu adentrei, cheguei lá. Tinha umas estruturas cristalinas, assim, parecia cristal, umas redoma, linda, maravilhosa. E dentro tinha umas estruturas assim, uma tecnologia muito avançada. Olha. E tinha um senhor ali que estava me explicando o que era aquela tecnologia, o que era aquelas coisas, mas quando eu voltei pro corpo, eu não lembrei da explicação dele. Meu cérebro bloqueou, né? Eu lembro tudo daquela visão que eu tive daquele lugar, né? Então, assim, são muitas experiências que a gente tem e que tudo conduz a um despertar, né? Porque, assim, o despertar é isso, começa a acontecer coisas na sua vida e você tem que buscar memórias, né? Que coisa doida é essa que tá acontecendo comigo, né? Na verdade, nossa, e nós vamos nos conectando cada vez mais. Aí chegou o tempo também, eu comecei a ter projeção com nave, eu via naves. Ai, Uma vez uma nave desceu nunca ninguém vai imaginar que vai descer. Sabe quem desceu de uma nave? Um índio cósmico, índio. Um índio. Mas eu já escutei falar disso. Já. Você não é a primeira. É muito interessante, né? Então, olha, aquela nave desceu, foi incrível, assim, desceu, aí desceu um índio. Aí ele veio e começou a fazer uma fila de pessoas e ele estava tocando nas pessoas, curando. Eu fiquei na fila. Aí quando chegou minha vez, ele tocou na minha barriga. Eu senti um queimar na minha barriga, assim, onde ele tocou. Aí ali naquela projeção astral, eu perguntei pra ele, você não tá com sede? Não quer comer alguma coisa? A minha pergunta. Aí ele pegou, deu risada, ele riu pra mim, ele falou assim, não, nós não comemos como vocês comem. Nós nos alimentamos da energia vital, do prana, né, do éter, do quinto elemento. Ele falou assim, vocês ainda não sabem respirar. Ele falou assim, se vocês souberem respirar, vocês vão obter essa energia, vão conseguir se alimentar dessa energia vital também, né? Então ele falou assim, nós nos alimentamos dessa energia, né? Aí eu falei assim, nossa, que incrível, e é verdade, né? E depois, quando eu acordei, eu falei assim, quem era aquele índio, né? Eu perguntei para mim, aí veio que ele era da tribo Inca. Antes de eu acordar, ainda veio falando comigo, sabe? Então, nossa, é muito maravilhoso. Ai, que experiência. Porque assim, cada religião, na verdade, é uma egrégora e cada egrégora tem no cosmo, tem lá alguém que representa essa egrégora, né? E eu também já tinha ouvido falar da egrégora dos índios, dos incas, né, dos maias, que eles também têm um representante no cosmo, né, que é muito interessante, eu nunca vi um, e eu também nunca fui para o fundo do mar, agora eu fiquei com vontade, eu vou pedir para o meu mentor. Sim. No fundo do mar, né? Sim, porque assim, eu tenho muita ligação com Sirius. Eu tenho um mentor que ele é uma baleia. Ele tem a aparência de uma baleia, mas ele é humanoide. Olha, é muito assim, muito incrível, né? Essas conexões. A gente assim, aprende tanto, né? Aprende demais. E assim, tudo é quebra de paradigma, né? Porque nós temos aquelas crenças limitantes, aí vamos quebrando as crenças, vamos nos permitindo, e a conexão vai acontecendo, o despertar divino, né? E o ancoramento da luz que somos, essa luz divina que somos, né? Quanto mais ancoramos luz, eu costumo dizer que o código-chave é luz e amor, né? Então é isso. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, se apresentasse aqui para o pessoal, para a família de luz aqui do Portal da Ascensão. Fala um pouquinho sobre você, sobre o que você faz. Você é uma terapeuta também, né? Sim. Conta um pouquinho e depois também conte também essa experiência de quase morte, né? Que você se conectou, morreu e voltou um novo ser, né? Conte pra gente como foi. Bom, eu moro aqui na Suíça já fazem 20 anos, né? Mas eu sempre fui muito agitada, sempre fiquei mudando para lá e para cá, desde pequena eu sempre fui hiperativa, né, eu nunca consegui fazer uma coisa de uma vez só, eu faço tudo ao mesmo tempo, e isso faz com que a minha criatividade sempre esteja funcionando, né, então assim, enquanto eu estou fazendo uma coisa, a criatividade já está criando um outro projetinho, e eu sempre fui assim desde criança. Com 16 anos, eu sempre tive um chamado muito grande para ajudar o próximo, sempre. Desde pequeno, eu sempre quis fazer algo que ajudasse o próximo. Então, todas as carreiras que eu pensava era como professora. Então, eu sempre me via ensinando, eu sempre me via cuidando. E com 16 anos, eu já estava fazendo uma formação de conselheira espiritual. Então, eu já trabalhava fazendo práticos em leprosários lá em São Paulo.
né? Eu ia lá e conversava com as pessoas que estavam doentes e fazia aquele acompanhamento espiritual. Então, assim, eu sempre estive nesse caminho de mentoria espiritual. Claro que em diferentes caminhos, com diferentes crenças, mas mesmo assim, por isso que eu falo, tudo é valioso, porque sempre me deixou nesse caminho, que é a minha missão, cuidar do próximo, né, e ensinar. Então, depois eu saí do Brasil, saí muito nova do Brasil, com 20 anos eu já fui para o Japão. No Japão eu abri a minha escolinha, que eu também sou pedagoga, trabalhei com crianças, né, também trabalhava em igrejas, eu era também missionária lá no Japão. Essa experiência é muito semelhante à minha também, viu? Porque assim, eu sempre tinha esse chamado, essa missão também de ajudar o meu próximo. E assim, na igreja, né, eu visitava muitos hospitais, gostava de falar do amor de Jesus para as pessoas. E eu também segui a carreira do magistério, eu fiz magistério, mas eu não cheguei a dar aula, né? Mas depois a profissão de advocacia, e sempre buscando, assim, sempre que eu quero aprender algo, é sempre para ajudar, a intenção de ajudar meu semelhante. Eu também já fiz Theta Healing, né, que é uma técnica energética muito linda, Que e lindo. radiestesia também, do arcanjo Metatron, Rafael, Miguel, ancoramento, né, depois de ancoramento, de Mãe Maria também, e também radiestesia cósmica. Então, assim, é tudo assim voltado para ajudar os meus irmãos, né? E quando a gente ajuda o próximo, estamos nos ajudando também, né? Com certeza, Então, é muito continua bom aqui. isso. E, então, e eu sempre quis estar, eu sempre me vi assim, eu tenho uma habilidade assim muito forte de que tudo aquilo que eu recebo de informação eu consigo repassar com muita facilidade também. Então, por exemplo, quando eu inicio um curso, né? Eu entrei várias vezes em faculdades. Só que assim, eu entrava na faculdade, recebia os livros, eu lia todos os livros em 3 semanas, e aí eu já sabia tudo que os professores iam falar. E depois que eu estava 1 ano na faculdade, eu já sabia tudo que ia ser ensinado, aquilo para mim já não fazia mais sentido, porque eu nunca fiz uma faculdade para poder receber um diploma, mas eu fiz a faculdade para ter o conhecimento. Eu sempre fui atrás de conhecimento. E todo o conhecimento que eu recebia, por mais que eu nunca tinha feito aquilo, eu sempre repassava aquele conhecimento, nunca guardava para mim, né? Então, esse foi sempre o meu caminho. Aí depois do Japão, que lá eu conheci o pai dos meus filhos, que é suíço, aí eu vim para a Suíça, né, que já fazem 20 anos que eu estou aqui, e aqui eu continuei o meu trabalho com alcoólatras, com drogados, né, fazer a visita em hospital lindo, como né? você, né, então assim, esse é um trabalho sempre muito lindo quando você está com seu coração a serviço do próximo, né. Exatamente. E aí, montei a minha escolinha de balé, porque trabalhar com criança era um momento que eu sempre voltava, como é que fala, ao meu mundo real. Quando eu estou com crianças ao meu redor, eu sempre estou no mundo real, porque tudo lá fora, para mim, não é real, né? Então, até os livros que eu leio são sempre livros de fadinhas, sabe, de mundos de fantasia. Que lindo, Isso, né? para mim, é o meu mundo real. Eu Né? também amo demais. Então, assim, eu sempre estive nesse mundo, assim, que era o meu mundo. Eu sempre criei o meu mundo. Meu mundo, sempre as coisas tinham que funcionar, sempre que tinha que ter muito amor e muita harmonia. Então, eu sempre caminhei um caminho na minha vida onde eu sempre traria harmonia e amor para minha vida. Mesmo não tendo o conhecimento de quem eu era, né? Isso sempre fez parte de mim. Então, eu tenho minha escola já fazem também muitos anos aqui na Suíça. E como eu disse, né, em 2016 foi quando eu comecei a fazer aquela pergunta, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né, e comecei a fazer vários cursos. Então, eu fiz o curso com Bob Proctor para entender a mente, como a mente funciona, o nosso subconsciente, sou eu que reprogramo tudo, né, e eu crio toda a minha vida com as coisas que eu acredito. Depois eu conheci a física quântica com o Dr. Joe Dispenza. Eu fiz o curso de epigenética para saber como as nossas células e a nossa fisiologia funciona com o Dr. Bruce Lipton. Então, assim, e o alinhamento, né, porque era tudo mente, emoção, físico, mas faltava ainda um alinhamento espiritual. Aí foi quando eu fiz um curso com o Sadhguru, eu e meu esposo, e aí deu aquele fechamento em todos os cursos que eu precisava para cumprir um alinhamento na minha vida.
E quando isso Maravilhoso. aconteceu na minha vida, foi quando eu falei, agora eu preciso repassar o conhecimento. Eu já segui o passo a passo, né? É. Passei todos os desafios que alguém pode passar na vida, eu passei. Então, agora é a minha vez de ensinar ao próximo como conseguir a vida plena, como conseguir ter alegria 24 horas no dia, sem se distrair, né? Porque as pessoas falam para mim, mas Kelly, isso não é possível. Eu falo, é possível. É possível. Então, assim, eu ensino as pessoas o passo a passo de como conseguir esse alinhamento dos 4 aspectos, que são os nossos 4 pilares. Se eles estiverem totalmente alinhados, você consegue uma vida plena, sem se distrair mais com emoções, sentimentos, pensamentos, né? Mas para isso é necessário o alinhamento. E esse alinhamento, como você perguntou, aquela morte, né? Essa morte, então assim, de 2016 até 2019, foi quando eu tive todo esse autoconhecimento, trabalhei muito no meu emocional, no meu mental, no físico, comecei a mudar toda a minha alimentação, e aí em 2018, minha vida estava tão perfeita, mas tão perfeita, Alessandra, que eu olhava e falava assim, tem alguma coisa errada. Eu falei, não é possível, porque assim, a gente sempre escuta, né, que quando as coisas estão muito calmas, é porque alguma coisa está errada, a nossa vida é sempre uma aventura, né, tem que ir para baixo, para cima, e eu ficava olhando, eu falava assim, tá tão perfeita que acho que vai acontecer alguma coisa, e eu tive a sensação de morte, que eu já estaria deixando o planeta em breve. Isso foi em 2018. Então eu fiquei mais de 7 meses conversando com a minha família e preparando eles de que eu ia embora. E eu, quando eu tenho um sentimento de algo, eu sempre tive a mediunidade muito forte, sempre. Então, assim, aqui em casa a gente conversa muito abertamente do que é morte. Sempre, desde que meus filhos são pequenos. Então, a gente sentava para almoçar, eu preparava eles, eu tinha já escrito cartas para os meus filhos, para minha mãe, para minha irmã, para o meu esposo. Chegava para o meu esposo e falava, olha, quando isso acontecer, quando eu deixar, eu quero que você prepare o velório, quero que você prepare as músicas, e organizava tudo. Ele não ficava assustado, porque ele sabia que tudo aquilo que eu falava era porque eu estava vendo. Né? Então ele sempre respeitou muito, e ao invés de ficar choramingando pelos cantos, ele falava, ok, então vamos organizar tudo, né, para que você vá em paz. E aí, pronto, eu senti, acho que era outubro de 2018, eu procurei uma coach espiritual, e um coach, um homem e uma mulher que não se conhecem, e eu expliquei que eu estava sentindo que eu estaria deixando o planeta em breve, se eles teriam alguma mensagem para me passar, e que se realmente isso estava ressoando, né, que se eu poderia acreditar nisso que eu estava sentindo. E os dois me deram a mesma mensagem, os dois, em dias diferentes. E o que minha coach espiritual disse foi, sim, você vai morrer. Você vai morrer. Tá faltando apenas uma peça. A hora que você encaixar essa peça, você vai morrer. Aí eu fiquei assim, aliviada, fiquei feliz, e ela completou, mas é uma escolha sua, se você vai querer ir ou se você vai querer ficar. Isso, exatamente, né? Aí eu falei Incrível. assim, mas como? A gente pode escolher, né? Porque eu sempre Mas achei... sabia, isso daí que você tá falando não é loucura, não é? Porque Não, assim, isso, assim, nós sabemos antes de vir para cá, tudo, é tudo planejadinho, né? A família que tudo. vamos, as experiências que vamos viver, o arquétipo que queremos vivenciar. Mas é claro que nós não precisamos escolher a dor. Se Não. escolhermos o amor, né, fica tudo tão mais fácil. Eu costumo dizer sempre, eu falo assim, imagine se todo mundo escolhesse o amor, no piscar de olho, no segundo, as guerras acabariam, não existiria mais guerra, nada, né? É tudo escolha. Isso que você falou, eu também sei o dia que eu vou desencarnar, eu sei. Vai demorar um tempinho ainda, vou desencarnar velhinha, mas eu sei a data. Mas é isso mesmo, é real, existe isso mesmo que você está falando. E é escolha, você pode escolher. Tipo assim, você tinha programado para ficar naquela data lá, mas alguma coisa aconteceu, virou alguma chave que você, não, vou cumprir mais alguma missão, alguma coisa eu tenho que fazer ainda, né? Sim, Mais ou menos porque isso, né? assim, depois que aconteceu a morte, que eu entendi o que foi que ela falou, né? Eu vou comentar aqui o que foi que eu entendi. Mas ela me falou assim, que eu poderia escolher, e eu fiquei sem entender muito, mas tudo bem, eu saí de lá sabendo então que que isso iria acontecer. Muito em breve, ela falou para mim que estava faltando só eu encaixar a peça, mas que estava na minha mão, né? E aí, isso foi em outubro de 2018, ou setembro, agora eu não lembro direito, está no meu livro escrito. E depois, em janeiro,
todo ano, no mês de janeiro, no dia 1º de janeiro, eu abro as cartas do tarô e tiro a minha carta do ano. E a carta que saiu para mim foi a da morte. E aí, a hora que eu vi a carta, eu falei, pronto, tá confirmado, em 2019 eu vou desencarnar. Então, eu comecei a preparar tudo, Alessandra. Na verdade, já estava tudo preparado. Né? Já estava tudo preparado. Eu estava tão feliz, eu estava assim com uma paz tão grande, sabe? E todo mundo diz que antes de você desencarnar, você sente uma paz. Você sente uma paz, tudo se acalma. Por mais que uma pessoa esteja muito doente, uns dias antes de desencarnar, ela melhora, né? Então, assim, eu tava desse jeito, com sintomas de quem realmente iria desencarnar. E foi na segunda semana de janeiro, então, que eu tive a minha morte. E a peça que eu tinha na minha mão é porque eu estava aprendendo sobre o alinhamento total dos 4 pilares. E o meu físico ainda não estava alinhado. Eu ainda não tinha total conhecimento de como cuidar do meu templo, para que ele funcionasse sem nenhum dano, porque eu era uma pessoa muito doente, muito doente. Eu vivia mais no hospital do que fora do hospital. Então, assim, eu não sabia ainda como alimentar o meu corpo para que ele não adoecesse. Então, naquele dia, eu peguei um prato de salada com 2 ovos cozidos, e a hora que eu sentei para comer, eu olhei para aqueles ovos e começou a me vir uma vontade de chorar. E era aquele choro que eu não conseguia conter, e ali eu entendi, começou a me passar uma imagem de vários pintinhos sendo mortos, passando por esteiras, e quanto sofrimento das galinhas, né, que ficam naquelas gaiolas a vida inteira, para colocar os ovos, né, e que se eu não comesse aqueles ovos, se eu não comprasse aqueles ovos, não haveria tantas produções de ovos, se as pessoas se conscientizassem disso, né? E aí foi quando me veio o entendimento do amor incondicional pelo próximo, depois que eu me amar incondicionalmente. Então, se eu amasse o meu corpo incondicionalmente, eu não daria esse alimento para o meu corpo, porque ele estava cheio de sofrimento dentro dele. E isso iria afetar as minhas células. E quando eu tive esse entendimento, acho que eu fiquei uns 15 minutos chorando, tendo toda aquela visão, levantei. A hora que eu levantei com o meu prato para jogar a comida fora, meu joelho amoleceu e eu caí no chão, desmaiei. Desmaiei bem assim no chão da minha cozinha. Aí, de repente, o chão da minha cozinha não era mais chão, era terra, era uma terra úmida. Eu escutava o cantar dos pássaros, eu estava numa floresta, o brilho do sol tocava o meu rosto, assim, ficava bem quente, e estava um maior inverno aqui na Suíça, né? E ali foi quando eu comecei a morrer. Eu comecei a sentir a morte que vinha dos meus pés, ia subindo. E aí aqui embaixo do meu ventre começou uma dor muito forte com queimação junto. Aquilo queimava e ia subindo. Quando chegou aqui nessa parte eu não aguentava mais a dor. Parecia que a minha cabeça ia explodir. E a hora que chegou aqui nessa parte assim, aí abriu uma tela de luz na minha frente. E foi quando eu falei assim, bom, todo mundo fala de uma luz, né, que quando a gente, alguém vem buscar, eu falei, então é agora. E aí eu estava sozinha, os filhos estavam na escola, o esposo estava indo trabalhar, eu falei assim, bom, essa é a hora então, né. Só fiquei assim, gente, olha o que eu pensava, eles vão chegar em casa e eu vou estar aqui no chão. Né, olha só. É isso que eu pensava, mas eu fiquei ali, fiquei tranquila. E a hora que aquela luz se abriu, de repente, aquela tela começou a me mostrar um monte de cenas da minha infância, que eu não entendia, eu não compreendia aquelas cenas. Eram cenas, assim, para mim, que eram traumáticas, e eu carreguei comigo durante 40 anos aquelas cenas. Toda vez que eu me recordava das cenas, eu tinha que trabalhar e ressignificar elas, sabe? E aquele entendimento veio do porquê que eu passei por tudo aquilo, quem eram os personagens que atuaram comigo naquele teatro, né? O que tivemos que aprender um com o outro, e também me veio o entendimento de que tudo isso foi programado. Então, olha só, né? Que foi assim, todo personagem, mãe, pai, irmãos, todos que passaram pela minha vida, as nossas almas se combinaram antes do que elas deveriam atuar nesse palco. Nossa, para que até arrepia aqui, ó, até arrepia, né? É incrível, para isso que a gente mesmo. se cure, né? Porque assim, tanto eu como a pessoa que estava atuando comigo estava aprendendo. Então as almas se combinam do que fazer. Exatamente. E aí, ao invés de ter aquele sentimento de, por que eu passei por isso? Veio aquele sentimento de,
Nossa, então a gente conseguiu Já fazer o pensou? teatro. Então, assim, ao Nossa. invés de ficar triste com alguém, eu tenho que Uhum. agradecer, porque ela conseguiu cumprir o papel dela na minha vida e eu consegui aprender alguma coisa, né, consegui curar. Exatamente. Vamos só fazer um É, adendo sobre isso que você sim. falou, muito maravilhoso, assim, para as Aham. pessoas entenderem o processo planetário, tudo que está acontecendo. Por exemplo, os desencarnes em massa. Tudo é perfeito, tudo é como é. Nós Uhum. ficamos tristes, nós ficamos chorando que perdemos familiares, amigos, perdemos tantas almas, tantas vidas. Mas se nós compreendemos, tivéssemos a compreensão absoluta, nós vemos que tudo é perfeito, tudo é como é, ninguém vai antes do tempo, né? E ninguém perde Então, ninguém. não tem, é tudo assim, aquela alma tinha o script dela, chegou o momento, ela falou assim, não, agora eu vou, é o meu momento, né? E quando ela chega lá, é acolhida, é recebido, né? Começa a ver a lembrança de tudo, né? Sim, E ver começa a que compreender. conseguiu, né? Conseguiu. É, Só que muitos não estão preparados, por quê? Porque estão apegados muito à matéria, sofrem muito, né? O apego é a raiz de todos os males, então é sim, muito apego. Por isso que o ser humano sofre tanto, né? Mas se sim, houvesse essa compreensão que só existe vida, não existe morte, né? Só existe verdade. vida. A vida é um ato contínuo. Então, não teria para que, por que sofrimento, na verdade, né? Não, não tenho por que sofrer, Não tem. e um dos motivos porque as pessoas também sofrem é porque elas não sabem o que elas são, né. Isso, Então quando você exatamente. tem a compreensão do que você é, de onde você vem e o que você está fazendo aqui, não há mais sofrimento, porque E- você sabe realmente que não existe a morte, né. É, Então quando eu tive essa compreensão toda, quando eles me mostraram tudo isso, eu fiquei feliz, eu falei: "Nossa, antes da gente morrer, a gente tem ainda a chance de entender tudo isso, que coisa mais linda", porque nesse momento caiu por terra também o perdão para mim, porque naquele momento eu entendi, eu não tenho que perdoar ninguém, porque foi tudo combinado, eu tenho que agradecer a todas aquelas pessoas que eu achava que tinha me machucado, eu tenho que agradecê-las, porque foi necessário, foi um elas serviram acordo. como um instrumento de cura, na verdade, para você, né? Não é Mestres, verdade? mestres, É, sim, exatamente, né? sim, Se a gente as for ver assim pessoas. profundamente, é isso. É isso. Então, assim, eu tinha muito esse negócio do perdoar, perdoar, a gente tem que perdoar, perdoar. É uma coisa que eu ensino, sim, para as pessoas que ainda não têm esse nível de consciência de que não é necessário perdão. Então, aí eu trabalho Uhum. ainda o perdão. Mas, para mim, naquele momento, caiu por terra que a gente não precisa perdoar ninguém, porque está tudo certo. Tudo Tudo certo, né? tudo foi programado e tudo foi perfeito, tudo foi perfeito. Então, assim, foi para mim uma experiência, assim, muito linda. E a hora que eu compreendi aquilo, eu falei assim: "Agora vocês podem me levar". Eu compreendi tudo, eu estou com uma paz muito grande e fiquei esperando, e ninguém aparecia. Ninguém aparecia, aquela tela. Ah, Eu fiquei muito tempo desmaiada, isso aconteceu enquanto eu estava desmaiada, eu não estava com olhos uhum. abertos, né, mas assim, eu fiquei muito tempo ali, muito, eu fiquei a tarde inteira no chão, deitada, desmaiada, tendo todas essas informações, né, de uma vida Uhum. inteira. Eu entendi todos os cenários que eu passei na minha vida, todos. Não existe um cenário da minha vida que eu não compreenda. E aí, como eles não apareceram, de repente a tela se fechou, aí eu levantei, eu falei: eu ainda tô viva, ninguém veio me buscar". Aí veio a compreensão da escolha em ficar e não ficar. O ficar, que a Hum. minha coach espiritual queria me dizer, é ficar na terceira dimensão ou ir para uma dimensão mais elevada através da minha conscientização. Porque com Uhum. essa chance que eu tive, eu teria a chance de fazer uma reintegração monádica, que é a reintegração com o meu eu superior, ou eu teria a chance de falar: "Ah, eu vou continuar aqui na terceira dimensão, vou continuar sendo Karen, continua a mesma Uhum. vidinha", né. Então É. essa foi a minha escolha, de ficar ou viver, né. Então, Uhum. então a hora que eu levantei, eu me olhei no espelho, e aí eu vi que eu não era a mesma pessoa. Eu tinha já uma outra consciência, era tipo assim, eu olhava para casa e eu falava assim: "Nossa, isso aqui nada me pertence, né, isso aqui é tudo um teatro". Meu filho chegou, eu sei que eu levantei, eu sei que eu fiquei a tarde inteira lá, porque o meu filho chegou à tarde, né, assim, umas 5 horas da escola, então, da hora do almoço até as 5 horas foi a hora que o tempo que eu fiquei deitada. E a hora que o meu filho abriu a porta, a hora que eu olhei para ele, eu falei: "Você não é meu filho". Foi aquele Olha só, né? sentimento, foi um sentimento, assim, de leveza,
ninguém pertence a ninguém, porque na exatamente. verdade somos todos um, somos todos extensão da mesma fonte, então você sou eu sou você. Estamos aqui só nos experienciando. Pronto, falei isso para o meu marido, para o meu outro filho, falei para minha mãe, para minha irmã, vocês não são família, é tudo um teatro. E foi aquele desapego. E o que cura a gente, Alessandra, aqui no planeta Terra, terceira dimensão, é o soltar, é o desapegar. É a chave, né? Exatamente. Esse é o amor incondicional. Quando a gente solta, a gente ama de verdade, né? De Uhum. verdade mesmo, porque não tem controle, não tem nada, não tem... Nossa, é lindo, porque quando você ama de verdade, você vai soltar. A gente você solta. É uma entrega absoluta, né? É a aceitação também, é o amor próprio, é a aceitação, né? Sim. É lindo tudo isso, né? Maravilhoso. Porque muitas mães falam, eu amo meus filhos incondicionalmente, aí eu falo, ama não. Não ama não, porque não consegue desapegar, é obcecado pelo filho, ainda precisa do carinho do filho para ser feliz, ainda tem aquela super proteção, né? Então, assim, não ama não. Quem ama, solta, né? Exatamente. Então, assim, foi essa consciência que eu levantei com uma outra consciência. Quando isso acontece, quando uma morte dessa acontece, você tem uma reintegração monádica com o seu eu superior. E nesse momento, você começa a receber todas as informações da sua mônada, que são as 144 almas que estão dentro dessa mônada. Você recebe todas as informações de todas elas. Então, assim, é uma força muito grande e uma compreensão muito grande do que é vida, na verdade. E aí, você começa a fazer um monte de downloads, né? Primeiro sobre o plano espiritual, depois começam a vir sobre o plano cósmico, né? Primeiro o espiritual, que é da alma, a gente recebe todas as informações, e depois você recebe sobre o plano monático, que já é uma hierarquia a mais, né? Então, tudo isso para mim começou a vir gradativamente, e eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de ler livros de espiritualidade, porque eu falo, cada um escreve seu livro com a sua percepção, então eu não quero, eu quero, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que eles me passem as informações. Então eu fiquei esperando que eles me passassem a informação, e eles me passaram através de um curso de 21 dias, onde eu tive que simplesmente ir live todos os dias durante 21 dias sem saber o que falar. Então eu ligava a câmera e eles falavam através de mim, me explicavam, eles me mandavam mensagens através de imagens, e essas imagens eu tinha que explicar, né? E aí, depois de 21 dias, eles me explicaram o que foi que aconteceu comigo, essa reintegração monádica, coisas que eu nunca tinha escutado na minha vida, eu expliquei ali naquele curso para que eu pudesse entender o que tinha acontecido comigo, né? Então, isso foi, na verdade, a minha morte e o meu renascimento como uma nova consciência, né, que aconteceu em 2019. Nossa, que lindo, viu? E exatamente isso que você falou, muito tempo atrás eu li um livro chamado Muitos Mestres, Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Weiss, uma coisa assim o nome dele. E ele, assim, é um médico, ele era um terapeuta, só que ele começou a atender uma mulher, e ele foi acessando o subconsciente dela, só que assim, avançaram tanto, foram tão profundo, que começou a ir em vidas passadas. E eles foram acessando, ele não tinha essa experiência de vidas passadas, né, de ser médico, assim, ele começou a se questionar muito, né, porque, nossa, o que eu tô acessando? O que é isso que ela tá falando, né? Aí foram acessando tão profundo, e ela tinha tanto mestre dentro dela, assim, aquela vida dela encarnada ali, não tinha esse conhecimento, igual você tá falando, é um conhecimento que tá dentro de nós, um conhecimento cósmico. Então foi a sessão dos mestres, assim, era tanta sabedoria, aí ele relatou no livro as experiências de tudo, tantos mestres, tantas vidas, tantos mestres, né? E é isso mesmo, porque... E outra coisa assim, que eu acho muito importante também, que a religião, ela fez a gente, tipo assim, um Deus separado de nós, né? Porque nós, tipo assim, Cristo, os mestres ascensos, por exemplo, eles estão tão longe, são tão santos longe da gente, que eles são inacessíveis, a gente não consegue acessar, né? Mas conseguimos... Basta a gente aumentar o nosso grau, a nossa frequência, nosso gradiente energético, né? E nós conseguimos nos conectar com essas consciências de pura luz e amor. Porque eles estão ali, eles estão aqui na frente do projeto Terra, dessa transição planetária, né? São a hierarquia espiritual da luz, né? Então são tantos mestres, tantos anjos, arcanjos, seres galácticos, são tantos nos apoiando,
né? São Com nossa família certeza. estelar. Então, assim, nós vemos hoje muitas pessoas recebendo mensagem deles através de Uhum. canalizações, através de tantas formas, né? Não podemos limitar a forma É verdade. dessa conexão com essa luz maravilhosa, né? Então, eu quero dizer para todos vocês que estão ouvindo nós duas aqui hoje que é possível. Para Só, todo mundo. só não é Uhum. possível quando você somente acredita que não é possível. Se você acreditar que não é, você não vai conseguir. Mas se você acreditar, tiver amor no coração, você consegue se conectar com essa egrégora, né? Com a sua mônada, ancorar o seu ser de luz, a presença eu sou, né? É tudo Uhum. isso mesmo que você está falando, é maravilhoso. Eu tenho até um vídeo que eu gravei, porque as pessoas sempre me perguntavam, agora que você tem essa consciência que você não adora mais Deus, que você fala que Deus não é esse Deus da Bíblia, mas quem é Jesus para você? Né? Então eu tenho um vídeo onde eu explico que Jesus, na verdade, ele quis dizer que nós somos igual a ele. Ele não é maior que nós. Só que isso Exatamente, foi ensinado pra gente que ele é maior que nós, Uhum. que temos que adorá-lo, que nos Isso. ajoelharmos aos seus pés. Ele não quer isso, ele nunca quis isso. Uhum. Ele veio aqui nos mostrar que somos iguais a ele e que podemos fazer coisas maiores do que ele quando fazemos essa reconexão com o nosso eu superior, né? Porque a partir do Exatamente. momento que fizemos o caminho de volta para a casa do Pai, quando ele falava a casa do Pai, era isso que ele falava. Faça o Isso. retorno para a sua mônada. Se Uhum. reconecte com a sua alma, com o seu eu superior, com o eu sou, e você vai receber também todas as informações do universo, né? Então eu Exatamente, tenho esse Aline. vídeo porque as pessoas não entendiam, ok, então onde fica Jesus? Jesus continua sendo um mestre para mim que me ensinou tudo sobre o amor, né? Isso, E que ele me ensinou exatamente. também como voltar para a casa do Pai, que é através do meu coração, né? Uhum. Através de reconhecer o meu valor, o que eu sou um mestre como você, como todo mundo que está aqui, nós somos todos mestres, que está com amnésia, Exatamente. né? Todos É isso mestres, mesmo. assim, todos, eu falo todas as pessoas, para todos que escutarem aqui, todos vocês são mestres ascensionados com amnésia. É só fazer o retorno, a reconexão para o seu eu superior, e você vai ter todas as experiências que Jesus teve e muito mais, né? Exatamente, exatamente. Esses Não dias foi existe. incrível, Uhum. incrível, sabe? Eu peguei uma foto assim de Jesus, de Cristo, né? Nossa, na hora que eu olhei aquela foto, eu falei, meu Deus do céu. Aí começou a vir. Eu me conectei com ele, aí eu comecei a gravar. Aí eu coloquei o vídeo lá nos Mestres Ascensos, que eu tenho um canal aqui do Portal da Ascensão, no segundo canal que é Mestres Ascensos, né? Eu Uhum. coloquei a mensagem, eu comecei a falar e começou a vir, ele falando através de mim. Eu falei assim, nossa, Que é só a lindo. gente se permitir para uma coisa tão Só. mágica, tão maravilhosa, tão incrível, É sabe? verdade. E é Uhum. possível, eu quero dizer para todos vocês podem conectar com eles. Eles são Sim. amor incondicional. Eles recebem a todos, né? É Verdade, lindo. porque assim, nós realmente somos todos um, e quando nós recebemos essa consciência, nós entendemos, e nós vimos também do lugar de onde a gente veio, então assim, eu não sou um pontinho separado do todo, na verdade eu sou o todo, e esse Aham. é o entendimento que todas as pessoas precisam ter, porque muita gente fala, eu sou uma centelha, ou eu sou uma partícula. Não, gente, parem com isso, vocês Uhum. são o todo, porque Exatamente. o todo, por exemplo, a minha mão aqui tem 5 dedos, né? Eu não posso falar que Uhum. esse dedo, o dedinho é separado da mão, é uma extensão. Então, nós somos a extensão do todo, não somos um pontinho perdido no universo, né? Então, Uhum. quando vocês entenderem que vocês já são o Deus, que basta apenas relembrar e fazer a reconexão. E como é que a gente faz essa reconexão? Não nos distraindo mais com o mundo lá fora, porque lá fora é tudo um reflexo do que temos dentro. Então, para entendermos quem somos, é só ir para dentro. É aqui que está todas as respostas, é aqui que está todo o universo, é aqui que está a fonte, né? Não É está no verdade. outro, não está num livro, não está em lugar nenhum, a não ser em nós. Nós somos a própria fonte. Exatamente, exatamente. Hoje mesmo, que é o Portal 22, né? De 2 de Uhum. 2022, nós somos o portal. Nós Somos o temos a portal. chave. Basta adentrar dentro, né? Adentrar dentro da gente e É. conectar. E não E, precisa ficar esperando, né, por um não portal. É tudo dentro precisa. de nós.
Exatamente. Uhum. E isso que você falou, eu já me vi nascendo de Deus. Foi Uhum. lindo, maravilhoso. Ai, Porque que assim, lindo. Mas como? Em projeção astral? Não, olha só, porque assim, projeção astral a gente esquece, né, muitas vezes das experiências, né? O Sim. que eu consegui foi uma viagem mental, uma projeção viajora, projeção da mente, de forma lúcida. Do nada, eu estava aqui, eu não entrei nem em estado de relaxamento, nem meditativo, nada. Eu estava Olha, conversando com o meu ex, né, no telefone, no WhatsApp. Aí eu falei assim, eu queria tanto saber quem eu sou. Aí ele olha. falou assim, você quer mesmo saber? Eu quero. Aí ele falou assim, então você vai agora, conversando aqui no, no WhatsApp, você vai agora, no momento que você nasceu de Deus. Ele falou assim pra mim. Na hora que ele falou isso, acho que abriu um gatilho dentro de mim, do nada eu fui. Eu me vi assim, nascendo, não tinha nada. É como fala aquele Uhum. vácuo quântico, não existe Isso. nada. E de repente nasceu uma Uhum. luz e eu me vi expandindo, eu era aquela luz. Sim, Eu me vi expandindo aquela luz. E sim. foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí de repente eu comecei a ver assim, tipo uma rede neural. Na Isso. verdade o que existe é isso, é só onda, é uma consciência, Uhum. eu vi assim como uma onda neural mesmo. Era É, pontinhos de luz, assim, naquele vácuo quântico, naquele escuro, pontinhos de luz, tudo interconectado, como sim. uma rede neural, entendeu? Uhum. É isso que eu vi. Por duas vezes eu tive essa mesma experiência, assim, sabe? Que eu me vi Que no lindo. universo, ali no centro, ali, e esses pontinhos de luz, tudo unidos, interconectados, Que sabe? lindo. E aí você sabe que você é essa luz que se estendeu, né? Isso, Então, exatamente. quando a gente tem esse entendimento, a gente não consegue mais olhar para nada nesse que está ao nosso redor sem saber que tudo aquilo somos nós, porque é tudo uma extensão, né? Então, assim, Isso. esse é o entendimento que cura, esse é o entendimento de um mestre, esse é o entendimento do nosso eu superior, é saber que tudo que pegamos, até a água, isso tudo é uma extensão de nós mesmos, É, né? E é por isso que exatamente. eu faço reverência para todas as coisas. Eu Ah, eu faço também. reverência para um cristal, eu faço reverência para uma formiga, né? Isso, eu também sou assim, sabia? Eu, às vezes, tem uma mosquinha, assim, caindo na... Eu quero salvar, eu vou salvar a Isso, formiguinha, sabe? Eu isso, tiro ela dali, eu falo assim, ó, você vai pro seu caminho ali no outro cantinho, mas aqui você não vai morrer, eu tô vendo você aqui, eu vou te salvar. é isso mesmo, porque É tudo honrar toda a existência, é lindo isso, né? Honrar tudo é, que existe, toda a criação, todos é, os reinos, minerais, vegetais, hominal, tudo que existe, né? é. Nossa, hein? E aí é assim, quando a gente tem esse entendimento, que esse, na verdade, é o entendimento que vai alinhar toda a sua vida, porque não tem mais como você fazer um mal para o seu corpo, fazer um mal para o próximo, quando você sabe que você é a fonte que se estendeu em todas essas coisas, né? Então a sua É, vida, ela começa a se curar em todos os aspectos da sua vida fica saudável, principalmente começando pelo seu corpo físico, né? isso, Então, exatamente. isso é o entendimento, porque tem muitos mestres que ainda estão doentes, né? Então, Uhum, a doença é algo que está aqui também para nos transformar interiormente, é um aprendizado, né? Mas a gente não exatamente. precisa sofrer com essa doença, é uma escolha, na verdade, É um né? Então, professor. Tudo que acontece na nossa vida são nossos professores, né? E eu, isso, que assim, faz a eu gente acho que sentir dor. Uhum. eu mesmo já vim com essa consciência, assim, que eu não preciso de medicamento para nada. Eu já tenho isso, sabe? Eu não tomo Isso, remédio para nada, nada, nada. uhum. Vem uma dor de cabeça, assim, às vezes eu deixo passar, sabe? Isso, Não depender de observa, nada, né? porque o nosso corpo, ele fala. Se Sim, nós aprendermos a ouvir o nosso corpo, tudo vai uhum. dar certo. Não Isso. vai precisar de adoecer, né? É É, assim, e nós mesmos criamos as nossas doenças, tudo. Nós somos os sim. autores e não as vítimas, né? Somos Com os certeza. autores. E as pessoas estão sendo agora atualizadas para que não machuquem mais o seu corpo. Então as pessoas estão sentindo esse reboliço, esse tsunami interior, esse terremoto interior que está sendo refletido lá fora no coletivo, né? Mas É, toda essa mudança interna que está acontecendo é porque os corpos que vão nascendo a partir de agora, eles já vão nascendo com essa consciência para cuidar do templo, né, para não machucar mais o uhum, templo, porque quando sabemos e temos a sabedoria do que somos, só damos para o nosso corpo o que ele precisa, porque ele fala conosco a todo momento, né?
Exatamente. Então, as doenças Inclusive, o corpo físico, ele não foi criado para morrer, né? É porque nunca. temos a É, crença humana que vai sim, estar morrendo, está envelhecendo, mas se sim, mudarmos as nossas crenças, ele dura muito tempo, como antigamente, viviam com 100, 200, certeza, 1000 anos, com né? certeza. Inclusive o povo de Telos, lá da Intraterra, né? A Shambhala, a Agartha, Hum. acho que caiu, né? Não, você está me escutando ainda? Ah, Voltou? agora voltou, Tinha voltou. caído, Uhum. né? Então, inclusive o povo intraterreno, eles não Aham. envelhecem, eles vivem muitos, muitos anos, Isso. né? Eu vi eles também, e na verdade a pessoa mais velha que eu vi lá, acho que tinha uns 30 anos, assim, a aparência, né? Mas Aham, eles exatamente, tinham, é. eles eram muito velhos, mas na aparência eles tinham 30 Aham, anos, porque lá eles também se alimentam da energia, né? Do prana. isso, exatamente, Então, é. eles não envelhecem. Então, o nosso corpo foi programado para ficar eternamente, e se caso nós tivermos que sair desse planeta, nós vamos em espírito e em corpo físico, a gente transmuta tudo, né? Então, Uhum, isso é muito importante, das pessoas começarem a reprogramar essas crenças de que o nosso corpo precisa envelhecer, ficar doente, morrer. Isso é tudo uma crença que tem que cair por terra mesmo. exatamente. Você pode parar o envelhecimento do seu corpo, programa o seu Sim, DNA, começa a sim, enviar amor incondicional para suas células, para o seu DNA, é, começa de manhã, dá um sorriso no espelho, é dá um sorriso para verdade, você mesmo, se ame, né? Tudo vai dar verdade. certo. Eu olho no espelho Nossa. e falo, caramba, 45 anos, meu Deus, olha aqui as ruguinhas, é porque eu tô fazendo alguma coisa aqui que não tá agradando. Sério? Você tem meia idade, eu também tenho 45. Ah, você tá toda bonita. Graças a Deus, né? Nós estamos usando esse, né? O dom da Com palavra, certeza. que a palavra tem poder, né? A paz, né? A paz A é paz, a o nossa fonte da equilíbrio, juventude. É, a harmonização, quando você está harmônica consigo mesmo, em equilíbrio, né? com Tudo você certeza. fica bem, fica com saúde, não precisa, né? Não precisa de creme Tudo flui. anti-rugas, não precisa de maquiagem, não precisa. Quando a gente tem aquela paz interior, quando a gente É, é totalmente alinhado, né? A gente anda pelo exatamente. caminho do meio sempre com as polaridades É, equilibradas, a gente não precisa de nada nessa vida, nem remédio, nem de médico, nem de. A gente vive, né? A gente é, vive e o corpo vive junto. é verdade. Mas É. é isso, meus queridos, família de luz aqui do portal. Eu agradeço muito a presença da Kelren. O contato dela estará na descrição deste vídeo, tá bom? Ai, muito obrigada. Olha, muito obrigada por essa oportunidade, Alessandra. Eu fiquei muito feliz de conhecer você. Na verdade, a gente se conheceu hoje aqui na live, né? Então, assim, eu Exatamente. agradeço demais, porque eu amo conhecer pessoas que estão no mesmo caminho, falando a mesma língua. E a gente está se reencontrando, porque a É, gente precisa exatamente. unir nossas forças, né? Para que essa Uhum. mensagem de amor seja espalhada, a conscientização das pessoas voltarem para a casa do Pai. Então, assim, se a gente se reunir, tudo fica mais fácil e fica mais prazeroso. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, né? Eu faço as terapias, eu dou cursos, né? Então, assim, a Alessandra depois deixa aqui na descrição para vocês verem. Eu tenho algo, assim, muito interessante, que é a leitura de alma, que eu faço, que todo mundo gosta e ajuda bastante as pessoas, essa leitura de alma, onde eu falo sobre o propósito de vida, a missão de vida da pessoa, por que ela nasceu e o que ela fez na vida passada, né? Que vai esclarecer um pouquinho os desafios que ela está passando na vida agora. Então, essa é uma sessão bem que as pessoas gostam muito, e vocês vão conseguir as informações aqui no link. Ai, maravilhoso, né? Então, meus queridos, muita luz, muita paz para todos. Espero que gostem deste vídeo. Se gostarem, compartilhem, se inscrevam, deixem seu like. Muita luz para todos, amor do meu coração para o amor dos seus corações. Muita gratidão, Mas, muita luz e tchau, muita obrigada, paz. Kelren. Tchau. Gratidão do meu coração para você, tá? Gratidão. Gratidão profunda. Até mais.